VRT Channel, programa Sonho Meu. Nós já estamos em 5.000 cidades brasileiras, quase no Brasil inteiro, em todas as regiões, todos os estados, todas as fronteiras aí com esse continente sul-americano extraordinário. E é onde vocês podem nos encontrar? Nas plataformas, no Google, na Apple, nas TVs modernas, as chamadas Smart TV, LG, Samsung e todas essas que são compradas atualmente. E se você tiver qualquer dúvida, acesse pelo site vrtchannel.tv.br. Você não tem como deixar de assistir. Então, por favor, se sintonize, que aqui vocês terão grandes entrevistas, muita informação e muito conhecimento. E, por favor, o programa de hoje tem uma conexão com o programa anterior. Quinta-feira, às 21 horas, nós entrevistamos o Dr. Lalo Zanini, que nos trouxe aqui incríveis informações sobre a sua experiência como empresário e empreendedor, particularmente na área de restaurantes e gastronomia. Mas falou muito de política, de história, do seu pai incrível, Dr. Fernando José Nóbrega, meu professor de medicina, o inventor do teste do pezinho. E nós reservamos a segunda etapa do programa, não percam de assistir a primeira, para ouvir sobre a sua experiência como empresário, como empreendedor, como talvez um dos maiores especialistas em gastronomia e restaurante do Brasil. Muito bem-vindo. De volta. Doutor Lalo Zanini, que alegria tê-lo de novo aqui. Agora você vai falar sobre comida. Pois é. O que o brasileiro precisa saber? Então, eu comecei, como eu ia começar a falar do que eu fazia, eu tive muita, na minha vida, eu tive muito contato com o Fabrício Fasano, né? Então, eu vivi muito dentro de restaurante com a minha família, a minha outra parte da família, a dona da Camelo, pizzaria, então eu vivia no meio disso, minha mãe era amiga da dona Vitória, do restaurante Vitória, e eu falei, eu saí de moda, eu falei, eu tenho que conhecer um pouco disso. Fui para Los Angeles, na Califórnia, fui trabalhar de faxineiro num restaurante, eu larguei a moda, larguei um super salário, tudo, fui me aventurar. Por quê? Meu pai falava para mim, todo dinheiro que você ganhar, você vai viajar, vai conhecer o mundo, gasta 100% do seu dinheiro em viagem, é a sua grande formação de vida, né? E eu conheço o mundo, conheço muita coisa. Grande orientação. Aqueles que puderem, façam isso. Eu rasguei dinheiro viajando. Eu te falo que eu conheço quase 40 países, alguns muitas vezes. E ele, como eu disse na outra edição, que a cultura, quando você vai para um país com cultura, é um outro país, né? É como quando você entra com um guia num museu, é outro museu. Eu sempre acho isso, né? E você, como empreendedor, nunca pensou em fazer uma atividade ligada ao turismo e a busca de cultura em outras regiões do mundo? Já pensei, mas o problema é quando você cai no mundo de restaurante, que é um mundo muito trabalhoso, que é de segunda a domingo, 24 horas por dia, fica muito difícil, né? Fica muito difícil você falar, agora eu vou fazer imersão de caça às trufas, eu vou fazer isso aqui, eu vou ver queijos na França. É complicado sair do business, né? Então eu acabei trazendo a viagem para mim mesmo, para conhecimento, né? O Então, teu conhecimento. Sempre viagens de conhecimento. Viajei o mundo inteiro, Ásia, África, tudo, todo canto, né? Aí fui morar em Los Angeles, aprendi restaurante, fiquei lá um ano, comprei uma passagem de ida com volta de 365 dias, voltei para o Brasil e comecei minha carreira, montei um pequeno bar na Oscar Freire, aí eu dei uma sequência de sortes na minha vida, né? O meu chefe de cozinha moeu uma picanha, eu vendia picanha fatiada, como no rodeio, vendia picanha fatiada, meu chefe moeu minha picanha. Você que trouxe essa ideia para cá, da picanha fatiada? Não, já era do rodeio. Não, já tinha. eu já era cliente do rodeio, já gostava. E aí, mas olha que coisa, o cara moeu minha picanha, eu estou falando de início dos anos 90, né? Aí eu falei, cara, você moeu minha picanha, moeu várias picanhas, o que eu vou fazer? Foi um erro. Foi um erro da cozinha. Tá. Aí eu falei, pô, eu vou fazer um hambúrguer de picanha, que não existia. Até este dia, hambúrguer mundialmente era um produto. Não existia hambúrguer de Angus, de nada. Existia o produto hambúrguer. Do que é feito o hambúrguer tradicional?
Depende o mix que você quiser. Você Não, eu pode... não estou dizendo nessa nova fase. Inicialmente, quando era hambúrguer... geralmente patinho, moído, com gordura, alguma coisa assim. Eu estou dizendo porque é uma curiosidade. Não, geralmente patinho com um pouco de gordura. Esse é o hambúrguer meio clássico. É carne moída. Carne moída. E sempre com gordura para dar liga, senão não dá liga, ela desfaz na chapa, né? Tá. E aí eu peguei a picanha lá que o meu cozinheiro tinha destruído quando eu tinha moído ela. Falei, vou fazer um hambúrguer. Peguei, fiz um hambúrguer, eu tinha uma grelha nesse bar e pus na frente, novidade, hambúrguer de picanha. O negócio tá indo, tá no mundo inteiro hoje. Foi uma invenção minha, graças a Deus. E aí passou... Patenteada, não. Não tem como. Aí passou uma apresentadora da MTV, na época que estava bombando, e falou, olha, quem fez isso aqui e tal, você pode dar uma entrevista para mim na MTV? Aí fui lá na MTV dar uma entrevista para ela. Acho que era Astrid Fontanelli. Astrid, no Barraco na TV ela tinha. Sim. Aí fui lá dar a entrevista e contei a história inteira tal, e foi a primeira vez que eu saí da moda, foi a primeira vez que eu falei, pô, tá mais fácil do que eu imaginava essa brincadeira aqui. Como eu viajava muito, eu via algumas coisas que não via no Brasil. Como eu te falei, era outra, na época da ditadura, era outra São Paulo, era outra gastronomia, eram outras coisas, né? Restaurante bom era o Fazano e o Cadoro, né? O Casserole, né? Você tinha algumas poucas coisas em São Paulo. Começou a abrir o mercado, começou a abrir a importação, tudo isso. Eu falei, pô, que ano isso, mais ou menos? 92. Então, antes desse período, havia pouquíssimos restaurantes de qualidade e tradição em São Paulo. E você não tinha arquitetura, você não tinha um cuidado com a gastronomia, você não tinha condimentos mais diferenciados, você não tinha nada. Você tinha salmão, você não tinha vinho tinto, você não tinha absolutamente... Comida japonesa. Não, então, aí eu vi o mundo inteiro comendo comida japonesa, falei, pô, ninguém come sushi no Brasil. Quem come sushi no Brasil, o cara vai na Liberdade, come naqueles restaurantes lá de japonês, né, que não são muito legais. Meio clássico. Né? E de pessoas mais cultas só comiam, né? Como eu convivia com pessoas interessantes, eu via fora e via aqui também. E vira e mexe eu ia por curiosidade de ver, eu nem gostava de sushi. Eu falei, quer saber, eu vou montar um restaurante japonês sem nenhum japonês. Só que eu vou ter que aprender. Aí eu fui para Tóquio, me formei sushi man em Tóquio. Montei um sushi na porta da Ford Models, que só tinha gente linda, né? Só modelos. Se isso aqui der errado, pelo menos eu fico, se ninguém comer sushi, ficam os modelos aqui, vira um bar, né? O negócio acabou emplacando. Eu vou sugerir à produção a gente fazer um dia um programa dele, do Lalo, preparando o sushi para nós. Louco, né? Muita responsabilidade. E aí montamos o Sushi Company na época, foi um tremendo sucesso. Foi assim, uma coisa impressionante, virou um fenômeno. E aí foi aí que eu comecei a fazer consultoria, porque ninguém sabia fazer sushi. Os ocidentais sabiam fazer sushi. Aí eu comecei a ensinar sushi para os restaurantes. E eu fiquei forte no negócio de sushi. Aí o que eu via fora do Brasil também? Eu falei, pô, o jovem come alta gastronomia. Ele come filé poave, porque hoje são coisas comuns, né? Hoje todo mundo conhece. Ninguém conhecia. Ninguém sabia o que era um filé poave, ninguém sabia o que era uma trufa, ninguém sabia nada. Eu falei, cara, eu vou montar um restaurante para atender os jovens. Porque o jovem hoje, ele vai à lanchonete, pizzaria, e o que tinha de restaurante em São Paulo era a trattoria. Era o Piero, era o Lelis, era não sei o que lá, ou restaurantes muito caros, como o Fazano Cadoro, como eu falei, o Casserole. Né, que era o que tinha em São Paulo, não tinha mais nada. Né? E eventualmente abriu uns barzinhos legais, umas coisas legais. Mas você não tinha arquitetura. No Sushi Company eu já fiz uma arquitetura muito diferente. Minimalista, com off-white, toda branca. Moderna. Moderna, diferente, pé direito alto. Eu trouxe de Tóquio uma carpa de 7 metros, que é quando nascem as crianças, eles penduram aquelas carpas fora da casa. Eu trouxe uma de 7 metros que ficava na fachada. Não tinha celular com foto ainda. Engraçado, eu me lembro dessa era imagem. Lindo. Era uma carpa azul, pendurada. E eu pus uma... Não, era uma loucura. Onde que era isso? Renato Paes de Barros com a Tenente Negrão. Quase com a Juscelino Kubitschek. Era um fenômeno. O pessoal levava a máquina fotográfica porque não tinha celular para fotografar. Brecava a carro, porque era um susto, não tinha arquitetura. Aí eu peguei um ponto, o meu irmão achou um ponto no Oscar Freire. Aí eu falei, pô, vou montar um restaurante para jovens, só que com alta gastronomia, que é uma coisa que nem existia restaurante para jovens, muito menos com uma comida igual do Fazano. Trouxemos através de um amigo, o filho dele estudava na Le Cordon Bleu, na França, que é uma das maiores instituições de gastronomia do mundo. Ainda é hoje. Ainda é. Aqui na Vila Madalena, na Macuniz. E aí trouxe o cara, a gente montou um cardápio. Qual era o conceito? Era uma comida muito parecida com a do Fazano, porém com a metade do preço e o dobro do tamanho. Eu até pedi a bênção para o Fabrício, né? Porque eu ia bater jovem come muito. Eu ia bater forte na mídia com essa brincadeira. Porque foi ele reagiu ou não? Ele ia lá direto comigo. Ele adorava, ele fez o aniversário dele lá.
eu tinha uma relação de pai e filho com ele, era maravilhoso. E aí montamos o Limone na Oscar Freire em 95, com o chefe da Le Cordon Bleu, com pratos de alta gastronomia e com moçada dentro, entendeu? Então eu tinha um bar que tinha um som um pouquinho mais alto, e um ambiente gostoso com planta, uma super arquitetura muito legal. A casa ficou incrível. E o Limone virou um point de São Paulo. Virou assim, ou você ia ao Limone, ou você não tinha muito onde ir. Assim, Limone. Era um restaurante com essa característica moderna e para a juventude. Só que eu peguei todo o público, mas ele foi concebido para pessoas jovens, viajadas, que sabiam que era legal. Então a casa era, não sei se chegou a conhecer o Limone, a casa era lindíssima, era uma casa que todo mundo ia. E aí que eu te falei, eu não sei se eu busco a sorte, mas aconteceu muita coisa legal. Então o Limone, como ele virou um centro, todas as pessoas importantes iam lá. Então o Emerson Fittipaldi lançou um negócio dele lá, muitos artistas faziam lançamentos. Isso dava muita mídia. Muita mídia. E a mídia era muito pequena também, né? Também. Muitos artistas lançaram disco lá, a Playboy fez capa de revista lá, o Amaury Júnior gravava o programa lá dentro. Então era uma loucura. E me diga uma coisa, Val, havia já mídia gastronômica? Não, era muito fraca. Você tinha, na época, vai me fugir o nome dele agora, que é um cara que eu adorava. Eram 3, 4 que faziam, mas eles não eram pessoas destrutivas, entendeu? Como tem hoje em dia. O cara vai lá para te arrebentar. Entendi. Ele, quando não estava legal, ele te chamava de lado e batia um papo com você. Entendi. Depois ele voltava. Isso quer dizer que hoje ela tem essa cara. Hoje tem a mídia, tem os jornalistas são muito legais, são pessoas éticas, né? Que eu falo. E tem as pessoas que querem fazer a mafiazinha dela e ficam detonando todo mundo e só não detona quem interessa. Isso tem muito, né? Quem é do ramo sabe exatamente as pessoas que eu estou falando. Tem um jogo atrás disso. Tem um jogo gigante atrás disso. Quando você vê, eventualmente, qualquer crítica, pode tem os queridinhos, sabe? outros interesses. Tem os queridinhos e você tem que meio puxar saco desses caras, que eu não vou fazer isso jamais. Eu sou filho do Nóbrega, eu não faria isso nunca na minha vida, entendeu? Então, eu faço o meu trabalho e está tudo bem. Já ganhei todos os prêmios. Houve algum possíveis. Episódio que tentaram destruir você? Ah, sim, várias vezes, né? Várias vezes. Mídias maldosas, né? Pasmem, eu montei um restaurante com a Bruna Lombardi na época. Eu tive vários atores sócios, né? E eu trouxe um restaurante que eu trouxe ele todo da Ásia, chamava Companhia Asiática. Atrás do barman tinha 12 tubarões nadando. Era um escândalo. Onde que era? Na Salvador Cardoso com a Cojuba. Eu lembro todos os nomes. Salvador Cardoso com a Cojuba. E é engraçado como muitas questões que a gente viu nessa área, você parece que está revelando agora, mas que a gente não tem nenhum conhecimento da origem, como foi, como surgiu e como desdobrou depois, né? O Companhia Asiática é uma loucura. Eu tinha visto um filme que o cara atirava num aquário gigante. E eu que crio os projetos. Eu sou filho de decoradora, minha mãe era decoradora, eu tive a sorte de ser um filho temporão e eu ia com a minha mãe trabalhar. Então eu aprendi a decorar muito menino, eu aprendi a fazer projeto muito cedo. Eu sou autodidata em projeto, eu faço projetos completos, do que você está olhando aqui até o teto, eu decoro tudo. Ô Lalo, você está colocando uma coisa interessante que muitas vezes as pessoas não observam, sentem, mas não observam. Ou seja, essa relação entre a decoração, o paisagismo, eventualmente a vegetação e a comida, ou seja, esse é um elemento atrativo também, independente da própria comida? Tanto que hoje você não tem mais um restaurante no mercado atual tão competitivo que não tenha todos os elementos juntos, né? Você não entra que não tem um belo paisagismo, uma bela arquitetura. Que não havia antes. Não tinha. O cara pegava uma casa, pintava, põe a mesa e cadeira. Você pode até dizer que é uma contribuição sua também? Eu falo assim, quem é do ramo, eu acho que o Fasano, alguns outros grupos, o próprio Luciano Huck na época do Cabral, que fazia os bares legais, eu acho que é uma turminha que veio, que mudou o cenário nacional. A gente mudou o game, era um game antes e um game depois. Eu acho que a minha contribuição foi muito a gastronomia, o Alex Atala também, muita gastronomia, mas eu acho que eu contribuí muito na parte agressiva visual arquitetônica. Né? Concept, né? A concepção. Eu mudei o negócio da concepção na gastronomia em São Paulo. Isso você trouxe de fora?
Isso é um conhecimento empírico, eu acho que é da minha criação, Parte da entendeu? sua criação, da Muito da minha influência da mãe, sua mãe. de meus avós serem pintores, ceramistas, meu bisavô era cantor de ópera com Caruso, a cultura é muito conhecimento o tempo todo, aquela minha casa era um turbilhão de cultura o tempo todo, então era uma coisa, muita informação para mim e eu sou muito diferente dos meus irmãos, né? Então eu vivia muito com meus pais, então eu vivia muito nessa coisa da beleza, da comida, porque e meus irmãos eram mais velhos, eu sou temporão, então eu ia jantar no Fazano com eles, eu ia não sei aonde, eu ia ver quadro, eu ia ver exposição. Então eu vivia eu falo que eu tive uma criação diferente, né? Minha criação foi muito rica, eu bebi em muitas fontes, meus pais tinham amigos interessantíssimos, né? Os meus avós tinham amigos interessantes, muitos pintores, muitos escultores. Então eu ficava lá vendo, né? A sala do meu avô era cheia de cavalete, eu ficava com ele, eu passava férias com ele. Então foi uma Olavo, outra criação, é né? muito interessante, Lázaro, porque eu já vi muito, e evidentemente que a gastronomia é uma expressão cultural, Uhum. mas eu nunca vi uma exposição tão brilhante da relação da cultura com a Pois é, gastronomia. pois é. Aonde que você acha que no mundo há referências semelhantes? De cultura e De gastronomia, cultura e gastronomia como referências e expressões mundiais, como São Paulo hoje. olha, eu acho São Paulo que eu gosto, tá? Aí é uma coisa muito particular minha. Eu acho Londres incrível. A Espanha tem um cenário gastronômico sensacional. A França e a Itália meio mãe de todos, né? Um faz molho, um faz prato. Eu gosto muito de Portugal. Eu acho a comida de Portugal. Eu acho Portugal qualquer buraco que você vai. Isso não é uma coisa familiar, mas qualquer buraco que você vai, você come bem, né? Eu vou apanhar se eu falar isso, mas eu não acho que a Itália você não tem isso, entendeu? Tem de tudo, Tem de tudo, tem coisas do sensacionais, mas bom e você do não tem ruim. isso. Mas em Portugal você não erra, na França você não erra. Não dá para errar, eles não conseguem errar. O pior que seja é bom. Né? Então é uma coisa legal. E Londres, eu fui muito para Londres, muitas vezes para Londres. Eu fiz uma consultoria em Londres, eu fiz 4 restaurantes em Portugal, na Inglaterra, na França, Estados Unidos. Então eu também já viajei muito trabalhando, né, fazendo consultoria. E Londres é um lugar incrível, que tá tudo ali dentro, né? Os ingleses são incríveis, né? São Tem os incríveis. Beatles, né? Tem os Stones, tem todo mundo, né? Eles mudam o mundo em tudo. Hoje tem muita coisa relacionada à gastronomia e música. É. Como é que veio isso? Como é que é essa introdução? Eu acho que essa coisa cultural, né? Eu acho que a gastronomia é um produto cultural, né? Eu acho que ela vem essa coisa de a mesa, né? A cultura, a conversa, a mesa, a música, tudo, elas são coisas muito unidas. Quem consegue trazer esse ambiente para um restaurante ou para um conceito ou para tudo isso, o cara tá up to date, né? O cara tá no que tá rolando no mundo, né? Hoje você não consegue entrar num restaurante sem DNA, né? Ah, isso aqui é basicamente. Não tem. Ele tem que ter uma história, tem que ter um storytelling, ele tem que ter uma ligação, a música ambiente que toca é muito importante, né? O cheiro que está lá dentro é importante, a decoração, paisagismo, como você falou. Então, eu acho que na minha carreira eu consegui fazer isso muito cedo, quando ninguém nem olhava para isso, né? E isso me criou uma fama que eu comecei a fazer coisa fora do Brasil. Né? Eu comecei chamado para fazer coisas fora do Brasil, porque começou a brilhar fora também. E quando eu liberei a bebida absinto, depois de 84 anos de proibição mundial, me deu muita projeção para fora do Brasil, porque essa mídia foi para o Brasil, para o mundo Antes de você inteiro. falar do absinto, a gente falou ainda muito pouco sobre hoje um componente fundamental da comida, que é a bebida. Então, fala um pouco sobre o vinho. Então, Como você gosta muito o do vinho, Fabrício Fasano, que é, é talvez um dos mais importantes introdutores é, disso no Brasil, qual é o peso, a relação, o equilíbrio entre a comida e a bebida, particularmente o vinho? hoje em dia é impossível você ter um restaurante de qualidade sem você ter uma harmonização com bons vinhos, com bons drinks. O drink ficou muito pesado também em restaurante, Drink né? também. O mixologista virou uma pessoa importante, tanto quanto o barista, que é o cara que faz seu café, né? Hoje não dá mais para você soltar qualquer café. Antigamente, se soltava um expresso. Eu fui uma das primeiras pessoas por expresso em restaurante no Brasil. Não existia café expresso em restaurante, eram cafés de bule, não sei se você lembra. Ele vinha naquelas coisas Claro, de prata, claro, em qualquer sem restaurante, né? dúvida. Então eu iniciei com a Illy. Quando a Illy veio para o Brasil, ela pôs no Limone. Limone lançou muitas coisas, lançou carne de avestruz, café expresso, diet light, sem glúten, sem lactose, coisas que ninguém fazia na época, né?
E eu bebi muito isso em casa por causa da nutrição, né? Então, hoje em dia, o vinho ele tem um peso enorme. Aqueles vinhos porcaria que a gente tomava, eu não quero falar mal de vinho, mas tinha vinhos conhecidos, você sabe, que né, Bola, não sei o que, que era o que tinha, né? A Cantina Roma, não sei aonde, tal, era o mesmo que tinha em outros Até o restaurantes. sangue de boi. Até o sangue de boi. Hoje em dia não dá mais, né? E você tem vinhos incríveis com preços ótimos, né? Você tem vinhos de R$ 40 de custo que são incríveis, são vinhos que são sensacionais, Inclusive né? brasileiros hoje? Inclusive brasileiros. Hoje o Brasil, você tem vinhos, os melhores espumantes do mundo hoje estão no Brasil, né? Tem espumantes incríveis no Brasil, azeites sensacionais, queijos premiados mundialmente. O nosso café já tem reconhecimento mundial, né? Pena que ele vai embora, ele é tratado lá e volta para cá, né? Então hoje o Brasil está com muita do que eu vivi lá atrás em 89, 90. Hoje a gente tem muita coisa que dá para beber na fonte brasileira, e o Alex Atala foi a pessoa que difundiu isso para o mundo inteiro, né? Por quê? Porque Porque tanta importância ao Alex Atala. O Alex, assim, eu não por ser amigo dele, eu admiro demais ele, né? Acompanhei a carreira dele inteira, mas ele pôs o Brasil no mapa do mundo. Ele estudou todo o bioma brasileiro, da parte de gastronomia, todas essas coisas, bichos, tudo que podia de gastronomia, e ele colocou isso na alta gastronomia. Ele colocou isso lá no Dom, no restaurante dele. Então o cardápio dele é sempre de coisas brasileiras incríveis, né? Então ele mudou o jogo, e ele mostrou para fora, até pelo relacionamento dele com os grandes chefes do mundo, ele mostrou o Brasil para o mundo, né? Aí você pega, voltando aos críticos de gastronomia, tem cara que fala bem, tem cara que fala mal. Os caras têm que fazer amém pro cara, né? O cara mudou o jogo, né? Ele mudou o jogo, ele é 2 estrelas Michelin, ele é um cara super diferenciado. Agora, essa semana, 2 restaurantes ganharam 3 estrelas Michelin pela primeira vez na América Latina, né? O Michelin está no Brasil, está crescendo, né? Então, mudou. E o Alex tem um mérito inacreditável. Ele é muito respeitado fora do Brasil, né? Como é que você colocaria a gastronomia brasileira comparada ao restante do mundo? Olha, ela é muito diversa, né? O Brasil é um país continental, né? Então você tem várias gastronomias no Brasil, né? Eu acho que ela parou de engatinhar e ela se apoderou de um mercado, tanto da alta gastronomia como de outras coisas, que está indo bem. Porém, ela já está numa fase adulta? Eu acho que é um adolescente adulto, mas respeitado, né? Hoje é respeitado, mas as outras não é muito diferente, né? Você tem a história muito longa, né? A gente é muito novo, né? É um tempo de história. E os produtos brasileiros dão uma grande contribuição à gastronomia brasileira, como o Alex Atala dão uma grande contribuição, né? Você tem muita coisa boa, né? Eu já provei tanta coisa legal, tanto produto brasileiro bom. Eu tenho um azeite brasileiro, esqueci o nome, queria até falar porque ele merece. Eu nunca comi. Os azeites que eu mais gostava eram da Sicília. Eu gostava, mas esse cara que fez agora é incrível, assim. É incrível a qualidade dos vinhos brasileiros, né? Um amigo meu montou uma vinícola agora, chama Barolo Eleodora. O trabalho que ele está fazendo, mesmo tinto. Mesmo tinto. Mesmo faz tinto. Espumante, faz tinto, faz tudo, mas já são premiados fora, tudo. Então, tem o respeito, começaram a ter respeito. E o espumante nacional é considerado os melhores do mundo. Não, né? Sem dúvida. A gente falou muito em gastronomia, não dá para completar essa nossa refeição sem as sobremesas. Sim. Fala um pouco sobre isso. Então, você tem, eu acho que você tem 2 mudanças na gastronomia mundial, né? Primeiro, quando começou a parte de apresentar os pratos como alta gastronomia, que é a nouvelle cuisine, aquela coisa toda, e eu acho que quando entrou o Ferran Adrià, que foi o cara que inventou a desconstrução dos alimentos e construiu de novo com espumas, com bolhas, com gemas, eu acho que esse cara ele mudou o game de apresentação de pratos. O irmão dele é um gênio também, que fazia muito com ele. Os grandes chefes de passerie, de sobremesas, né? Então, eu acho que hoje as sobremesas também deixaram de ser coisas simples para ser coisas complementares e com o mesmo nível gastronômico de um prato, né? Mesmo nível de execução. Então, a sobremesa hoje é fundamental, e você tem lojas de doce incríveis hoje, né? Tá. Me diga uma coisa assim, do ponto de vista da compreensão. Você fala muito Brasil, 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 mas na verdade sua grande experiência é São Paulo, a maior experiência.
Quando você fala em boa gastronomia brasileira, além de São Paulo, você se refere a que outras partes do Brasil? Eu sou suspeito que eu adoro Minas Gerais. Assim, eu acho a comida de Minas incrível, eu acho maravilhosa. No Rio você tem muito. Mineiro, olha aí. Eu acho a comida do Rio de Minas é maravilhosa. Acho que você come bem em qualquer lugar de Portugal. Qualquer lugar de Minas Central você come bem. Eu gosto muito de alguns lugares no Rio de Janeiro, que eu gosto de comer no Rio. O Rio tem uma influência portuguesa muito grande, né? Então você tem bons bares portugueses, tem bons restaurantes. O Nordeste eu gosto, mas eu não gosto. Assim, eu sou muito suspeito. O meu negócio é Minas. Acho que o Brasil, as melhores comidas que Nordeste, você não identifica nada que seja muito relevante. Não, tem muitas coisas relevantes, né? Muitas coisas que apareceram. Até a própria tapioca que dominou o mercado, Sem né? dúvida. A Bahia. Em Belém do Pará, que o mercado veio peso, todo o cumaru que veio, que eu adoro cumaru, não sei se você já provou cumaru, Sim, é maravilhoso, né? Então, eu acho que tem muitas coisas boas, né? Eu já tive restaurante na Bahia, em Trancoso, os peixes, né? Mas assim, eu gosto, o meu gosto é Minas, eu acho Minas incrível. Você colocaria, fora São Paulo, que é a tua maior experiência, Minas São Paulo é Gerais. internacional, né? São Paulo tem tudo, né? São Paulo talvez tenha o maior número de restaurantes diferenciados do mundo. Com certeza. Uma vez eu vi uma pesquisa, mais do que Nova York, mais do certeza. que Roma, mais do que Londres. Essa diferenciação. Essas comidas asiáticas também te encantam? Eu sou pioneiro nisso, né? Com companhia asiática, com as minhas coisas sushi, tudo isso, Tailândia. Eu já viajei muito pela Ásia. Eu adoro comida asiática, acho uma das comidas mais saborosas, apesar do pessoal achar spice, né, achar muito apimentada, tudo, eu acho incrível, eu acho de uma criatividade incrível. Eu fiz um passeio de 40 dias pela Ásia só comendo. Eu fiz China, Tailândia, Japão, Coreia, comendo. Olha que loucura, eu tinha 2 cafés da manhã, 2 almoços, 2 jantares, todos os dias. Todos os dias. Só para ver cardápio quando eu montei a companhia asiática. Entendi. Era um estudo para montar a companhia asiática, entendeu? Se você faz consultoria, se quiserem hoje te chamar para fazer consultoria, com essa sua experiência incrível, eu aprendi muito nesses 2 programas que nós fizemos, quem a pessoa precisa procurar? Qual eu acho que entrar no meu Instagram, Lalo Zanini, não dobra nenhuma letra, LALOZANNI, @LaloZanini, e mandar no inbox. E eu faço consultoria de tudo. Assim, as pessoas falam, só faz alta gastronomia, eu faço cachorro quente, eu faço alta gastronomia, eu pego grupos que estão performando bem. Eu me especializei em performance, né, de todo tipo, né, e criar conceitos. Então, eu pego conceitos que eu reformulo conceitos, eu faço acelerar casas grandes, casas pequenas, tudo. Eu mexo em todo canto. Você cozinha em casa? Eu cozinho. Né? Eu gosto de cozinhar. Eu queria me convidar. Tá convidado já. Eu gosto de cozinhar. Comer. Eu tenho cozinhado muito pouco, porque eu estou muito corrido esse final de ano, né? Tá. Mas eu gosto, eu sempre me meto em cozinhar. Ô, Lalo, agora você e todo mundo que está nos ouvindo, olha para aquela câmera lá, e é importante que você diga, fica bem de frente aí. Pois não. Sonho Meu é o nome do programa. Uhum. Então, se o Lalo pudesse dizer qual é o sonho meu, qual seria? Eu não acho que é nem sonho, eu acho assim, eu sempre fui muito gentil com quem trabalhou comigo, eu tive mais de 5.000 funcionários na minha vida. A coisa que mais me encanta é o legado que eu deixei para esse pessoal, e eu quero que isso seja uma coisa, eu saio na rua, eles vêm me abraçar, vêm me dar beijo, então o meu sonho é ser reconhecido por tudo que eu me doei para as pessoas e tudo que eu ensinei para tanta gente. Eu acho isso muito gostoso e que isso permaneça na minha vida, de qualquer maneira, eu adoro isso. Isso não tem preço. Isso tem muito a ver com o doutor Fernando Nóbrega. Você não pode passar pela vida sem deixar um legado, uma contribuição para que as próximas gerações possam absorvê-la e repassar o bastão para que nós sempre possamos aperfeiçoar. Programa Sonho Meu, próxima quinta-feira, 21 horas, esteja conosco. Dr. Lalo Zanini, muito obrigado. Obrigado, Valtinho, foi sensacional.